Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graça e paz, amados. Amém. Estamos nesse clamor da madrugada e a palavra do Senhor nos diz: eu amo os que me amam e aqueles que me procuram na madrugada, esses me encontrarão. Eu louvo a Deus por vossas vidas que aqui estão, e realmente há um sacrifício de estar aqui. Estamos renunciando o nosso repouso diário em busca de direção da parte de Deus para as nossas vidas. Na verdade, não somente para as nossas vidas. Nós não estamos aqui simplesmente por nós, mas pelos nossos familiares. Compreendemos que a oração é a chave que nos dá acesso ao reino dos céus e que o reino de Deus é poderoso. E por essa razão nós nos reunimos aqui na certeza que esse sacrifício não é em vão. Há um Deus que ouve o clamor do nosso coração. Amém? E antes de nos dedicarmos à oração, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 10 em diante. Os irmãos encontrou? Aqui está escrito o seguinte: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos, e as palavras da minha mão. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Louvado seja Deus em nome de Jesus por esta palavra. Meus amados, eu não sei se vocês perceberam, mas esse texto nos apresenta um conflito cósmico, uma batalha milenar entre o bem, entre o mal, entre anjos e demônios. E no meio desse fogo cruzado se encontra justamente Daniel. E esse texto torna-se extremamente importante, a sua leitura, a sua reflexão, porque às vezes nós estamos nessa mesma situação de Daniel, percebendo que ao nosso redor está acontecendo algo que está além do nosso controle, que está além do nosso domínio, que está além da nossa ciência, algo de dimensões que não são naturais, sobrenaturais, que está ocorrendo algo mais forte do que a gente. A Bíblia nos fala que Daniel viveu essa situação, entre conflitos e guerras envolvendo os seres celestiais. E no meio desse combate, desse embate, ele se encontrava. E eu particularmente aprecio muito essa passagem, porque me ensina sobre a batalha espiritual. A batalha espiritual que nós travamos no dia a dia. Daniel está no exílio babilônico,
é um homem de extremo temor, de muita comunhão. A Bíblia nos fala que ele orava 3 vezes ao dia, e Deus deu muito livramento. E no período do reino de Ciro, rei da Pérsia, Daniel se coloca na presença de Deus em busca de visão, em busca de direção acerca de assuntos que está prestes a acontecer. E nós sabemos por intermédio da revelação da palavra que Deus não faz e não permite nada sem antes revelar a seus servos e profetas. Então, Daniel busca o entendimento da profecia, Daniel busca a compreensão da profecia. E a Bíblia nos fala, não sei se você percebeu alguns detalhes, que enquanto Daniel ora, está acontecendo uma batalha no reino espiritual. Às vezes nós estamos orando, irmãos, e não percebemos, mas existe uma batalha no mundo espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso que habita nas regiões celestes. Então, tem anjos e tem demônios entre a terra e os céus, em extremo conflito. O que chama a minha atenção nesse texto é que o anjo de Deus veio consolar Daniel, o anjo de Deus veio confortar Daniel diante da batalha. Isso me faz lembrar de Jesus no Getsêmani, quando orou 3 vezes e 3 vezes buscou a ajuda dos seus apóstolos. E encontrou eles o quê? Dormindo o sono da ignorância, o sono da displicência, da negligência, o sono do desdém, do descaso, de não compreender o que está acontecendo. E a Bíblia nos fala que Jesus sentiu ao ponto de dizer: nem sequer 1 hora vocês conseguem pelejar comigo em oração. Contudo, existe um detalhe: os anjos do céu vieram e consolaram Jesus. Aqueles que são esquecidos pelos homens, eles são consolados por Deus, eles são confortados por Deus. Às vezes os homens vão nos esquecer, mas tenha certeza que nessa hora Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar, e Deus vai enviar os seus anjos para te confortar e te consolar. Pergunta que eu tenho a fazer é: quem perdeu nessa história? Jesus, que perdeu a companhia dos seus discípulos, que no momento mais crucial simplesmente não conseguiram acompanhar? Ou os discípulos que perderam a presença gloriosa de um anjo que confortava Jesus, e certamente se eles estivessem com Jesus, seria confortado mais? No final de tudo, quem mais perdeu nessa história não foi Jesus, mas os apóstolos que continuaram dormindo. E para que não venhamos dormir, eu me retorno a esse texto, onde existem algumas lições tremendas para a nossa vida. Toda oração é uma batalha espiritual. A nossa carne, ela não deseja orar. A Bíblia nos diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, para que a gente não venha fazer, porventura, aquilo que é do nosso querer. Então você percebe que existe disposição em nossa vida para tudo, menos para orar. E se você não compreender que existe uma batalha espiritual em relação à oração, você não vai conseguir perseverar, você não vai conseguir prevalecer e você não vai conseguir vencer. O texto de Daniel capítulo 10 nos diz que enquanto ele está orando na terra, um conflito cósmico está acontecendo nos céus entre o bem e o mal, entre anjos e demônios. E o texto vai nos dizer que o anjo do Senhor vem consolar, e no versículo 12 diz: não temas, Daniel. Olha que chama a minha atenção. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram o quê? Ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aí no versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia. Não está falando de um reino humano, de um reino natural, nem de um reino físico. É de um reino espiritual. Mas o príncipe do reino da Pérsia me obteve, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Sobre os reis. Você percebe que aí já se encontra no plural. Legiões de demônios estava combatendo com esse anjo, onde, segundo
alguns teólogos, era Gabriel, o anjo mensageiro, trazendo mensagem para Daniel, querendo trazer mensagem. Mas havia uma hóstia de infernal, de demônios impedindo que essas orações viessem. E aí Deus envia o seu arcanjo, que é Miguel, que é o anjo de guerra, o anjo de batalha. E Daniel consegue ouvir a revelação e a direção que tanto precisava para guiar e conduzir o seu povo. Pastor, mas o que é que esse assunto, o que é que essa história tem a ver comigo? Isso é o X da questão, é contextualizar o texto da nossa realidade. O que tem a ver contigo, meu querido, é que o texto nos diz assim: desde o primeiro dia que você orou, Deus lhe ouviu. Desde o primeiro dia que você orou, Deus lhe atendeu. Mas não foi no primeiro dia que você recebeu. Ouviu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20. 21 dias é equivalente a 3 semanas para que Daniel pudesse se apropriar da bênção de Deus. 21 dias de batalha. Eu fico a pensar sobre isso, irmãos. E sabe qual a conclusão que eu chego? Quantas orações nossas não estão nessa batalha espiritual? Esse mundo onde a Bíblia fala sobre as regiões celestes. Pedidos que Deus já enviou resposta, mas não chegou até a gente porque está diante dessa batalha espiritual. Clamores em que Deus já mandou a resposta, mas não chegou até a gente porque está diante dessa batalha espiritual. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E o que eu percebo aqui é que o que fez diferença em toda essa história foi o comportamento de Daniel na terra, que mudou a realidade nos céus. E aqui eu chamo a atenção de vocês, que a nossa posição, a nossa postura, o nosso comportamento aqui na terra pode fazer toda a diferença. Isso é tão forte que Jesus nos ensina sobre a perseverança na oração. Batei, 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 abri-se-vos-á. Pedi, 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 e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, pois todo aquele que procura, recebe, encontra. Jesus vai nos ensinar o tempo todo sobre uma batalha, sobre a nossa perseverança em oração para fazer toda a diferença em nossas vidas. E esse texto, essa história de Daniel nos explica perfeitamente isso. E eu gostaria aqui de pontuar algumas lições em Daniel que deve existir em mim e em você para vivermos essa diferença, para vencermos essa batalha espiritual que há nos céus. A primeira está no versículo 12. Então temos, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender. Primeira verdade que deve existir em nosso coração, nossa vida, e que havia em Daniel, é disposição. Amém, irmãos? Disposição. Se você for olhar biblicamente, você vai encontrar essa expressão em diversas ocasiões. Dispõe-te, né? Dispõe-te, dispõe-te, levanta-te, ergue-te. Deus sempre está à procura de pessoas dispostas, de pessoas disponíveis. Então o que percebemos aqui que faz a diferença na vida de Daniel é uma disposição. E se nós estamos aqui às 5 horas da manhã, é porque existe disposição em nosso coração. Disposição em buscar a Deus, disposição em encontrar a Deus, disposição em sermos guiados, direcionados, conduzidos pela destra fiel do nosso Senhor. Então, a palavra, a verdade do comportamento de Daniel que faz toda a diferença é disposição. Daniel era um homem de disposição, ele orava o quê? 3 vezes ao dia, ele era fiel, ele era temente, havia no seu coração essa disposição, e Deus está à procura de pessoas assim. A palavra de Deus nos diz que Deus brada do céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem está disposto aí? Até que o profeta Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Às vezes eu gosto de brincar dizendo que hoje
o clamor continua o mesmo. Deus lá no céu diz: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Mas a resposta humana é diferente. Os homens dizem hoje: eis-me aqui, Senhor, envia fulano, envia cicrano, envia beltrano. Ou seja, apresentam uma disposição, mas não querem ter comprometimento, né? Com Deus. Daniel era um homem de disposição. O que Deus espera é encontrar no meu coração, no seu coração, disposição em servir. E aquele que tem disposição, ele sempre vai se sacrificar para estar na presença de Deus. Então, Daniel era um homem de disposição, e o texto continua falando outra virtude de Daniel, que diz: então disse, versículo 12, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste, em que dispuseste o teu coração a compreender meu irmão, a segunda verdade que Deus espera de nós é essa: humilhar-te perante teu Deus. O que Deus espera de nós é humilhação, disposição e humilhação. É isso que Deus espera. E o que é humilhação? É você começar a renegar o seu eu, o seu ego. É você começar a buscar a Deus. Você já percebe o quanto a Bíblia fala sobre humilhação. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. É na presença de Deus, não é na presença dos homens. Muitos estão se humilhando na presença dos homens, demonstrando condolências, comiseração, e nada acontece na sua vida, porque não entenderam corretamente o texto bíblico. Humilhai-vos na presença de Deus e Deus vos exaltará. Quem te exalta não é o teu patrão, quem te exalta é o teu Deus. Quem exaltou José não foi o dono do cárcere, foi o dono do universo. Tirou ele do cárcere e colocou ele no trono sobre todo o Egito. Então vamos entender isso e humilharmos na presença de Deus. É o que o texto nos ensina em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A humilhação. Pastor, como foi a humilhação de Daniel? O texto nos ensina em Daniel capítulo 10, versículo 2. Olha o que nos diz. Versículo 2, versículo 3. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Daniel está nos dizendo aqui que ele não simplesmente orava. É que ele fazia, ele se derramava na presença de Deus, irmão. Chorava, ele se pranteava na presença de Deus. Olha só, pranteei durante 3 semanas, versículo 3, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Ou seja, disposição e humilhação. Essa humilhação é uma consagração a Deus. Em tempo com Deus, em tempo de dedicação, em tempo de renúncia, você percebe que ele aqui abdicou, fez abstinência de alguns alimentos e firme no propósito. E essas são as virtudes de Daniel. Primeira, disposição. Segunda, humilhação. E eu gostaria de destacar a última, que é justamente a perseverança. E o texto todo vai nos falar. Ele tentou o primeiro dia, não conseguiu. Ele desistiu, tentou o segundo. Ele tentou a primeira semana, não conseguiu, desistiu. Ele tentou a segunda. E lembre-se do que o texto fala. Desde o primeiro dia que ele orou, Deus ouviu. Desde o primeiro dia que ele orou, Deus atendeu. Mas ele só recebeu a bênção depois de 3 semanas, equivalente a 21 dias. Porque existia uma batalha no reino espiritual. E o que fez a diferença foi a sua
perseverança. Eu fico imaginando, gente, sabe o que? Permita-me voltar a essa reflexão. Quantas curas, quantos milagres, quantas portas abertas não existem nos céus. Porque ela não chegou até nós ainda? Porque nós não temos a disposição de compreender a revelação. Porque nós não temos a humilhação de nos dedicar em consagração ao Senhor. Por quê? Porque nós não perseveramos. Eu digo por mim e a parte de mim. Às vezes a gente ora por algo e pronto. Não é? Ora, coloca diante de Deus uma vez só e esquece do que está escrito. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Não pode haver interrupções em nossas orações, porque elas têm que ser contínuas. Então fico a pensar e a imaginar quantas orações nossas não existem. Agora, por fim, vamos ler o versículo 14. Que diz: agora, pois, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi-me a olhar para a terra e calei. Louvado seja Deus. Por fim, o anjo do Senhor traz toda a direção, toda a revelação a Daniel. E eu não sei se você sabe disso, mas existem 3 livros proféticos: Apocalipse, Ezequiel e Daniel. Daniel é um dos mais complexos que existe. Eu lembro de uma prova no seminário que eu comecei a fazer 7 horas da manhã e terminei. Eu não, a turma toda. E eu já falei isso aqui na igreja em outra ocasião. A gente terminou às 13 horas da tarde. 6 horas fazendo a prova. Era escatologia literária baseada no livro de Daniel. A revelação de Deus para Daniel foi tão grande que ele conseguiu compreender o cenário da sua época, como também dos tempos vindouros. Sabe que Deus confia suas maiores batalhas a seus maiores guerreiros. Deus também confia as suas maiores mensagens a seus melhores mensageiros. E Daniel foi um homem de tamanha intimidade com Deus, que Deus confiou a Daniel tudo o que ia acontecer. Deus disse: olha, quem reina hoje é Babilônia. Lembra da estátua que aparece na Nabucodonosor? Deus diz tudo o que vai acontecer. Hoje a cabeça de ouro é a Babilônia, mas depois virão 2 povos. Aí Deus mostra através dos 2 braços, que são os medos e os persas. Eles são de prata, eles vão subjugar a Babilônia, mas depois dele virá um ventre, que era justamente de bronze, que era a Grécia. E a Grécia vai reinar. E depois da Grécia virá Roma. E a Roma representava os 2 pés, as 2 pernas, perdão. As 2 pernas, que era o mundo ocidental, o mundo oriental, com os 10 dedos, que eram as províncias romanas que havia naquela época. Deus revelou a Daniel tudo o que ia de acontecer. Hoje quem está no poder é a Babilônia, mas depois os medos persas, depois os gregos, depois os romanos. E de repente, quando Daniel vê aquela estátua grande, vem uma pedra, sem auxílio de força humana, na direção daquela estátua e despedaçando definitivamente aquela estátua. E mostrando que aquela pedra ia destruir com os reinos da terra. E a partir daquela pedra, havia um reino que não seria mais humano, que seria divino. E que pedra é essa? Sem auxílio humano. Quem é a pedra fundamental? Quem é a pedra angular? Jesus. E em que período Jesus vem? Justamente no período do domínio romano.
Daniel viveu, muitos anos antes. Deus tinha dito tudo a ele. Mas Deus tinha revelado a Daniel coisas da sua época, coisas da época de Jesus e coisas que estão prestes para acontecer, como as 70 semanas de Daniel, que é uma das maiores questões complexas da escatologia. A doutrina da teologia que estuda o futuro. Mas o que vem ao caso e o que nos interessa é entendermos que Deus sempre revela mais do que pedimos, mais do que esperamos, mais do que imaginamos, quando nós nos dedicamos em momento de comunhão e de intimidade com o Senhor. Eu quero aqui encerrar essa reflexão chamando a atenção só para esse detalhe. De repente, o seu pedido não veio, mas isso não significa que Deus não lhe ouviu. Isso também não significa que Deus não lhe atendeu. Isso significa que a sua postura na terra é que fará toda a diferença. Que esses pedidos já foram não somente ouvidos, como atendido, não somente atendido, como também já é emitido a ordem. Mas essas bênçãos não virão enquanto não estivermos preparados, irmãos. Portanto, haja disposição no teu coração. Haja humilhação e haja perseverança. Que lembre-se do que está escrito. Desde o primeiro dia que aplicaste, foi ouvido o teu clamor, mas houve uma guerra espiritual. Então vamos orar e vamos orar e vamos orar mais. É impossível estar nesse clamor da madrugada e não falar sobre a Coreia. O pastor que me levou à Coreia hoje, ele está na Coreia e levou mais 20 pastores à Coreia do Brasil. Ele todo ano leva pastores, na verdade leva 2 vezes, no primeiro semestre e no segundo semestre. E a Coreia é um milagre de Deus e a oração da madrugada lá acontece de domingo a domingo, de 5 horas, 6h30, a igreja se reúne e busca o Senhor, e busca o Senhor, e busca o Senhor. E um país tão pequeno do outro lado do globo, a gente está no Brasil, eles estão do outro lado do globo, você pega o globo, aí você vai ver a Coreia justamente do outro lado. Um país tão pequeno, hoje uma potência mundial, uma referência na economia, na ciência, na educação, na saúde. E esse desenvolvimento, essa evolução, esse progresso só se explica através da vida de oração desse povo, gente. É um povo com fervoroso diante da presença de Deus. Aqui a gente fica procurando culpado e nessa guerra de caça às bruxas, nós esquecemos nossa responsabilidade como Deus, como filhos de Deus. Então a culpa não é de Dilma, a culpa não é de Lula, tira Dilma, tira Lula, vão vir piores ainda. A culpa do Brasil, o problema do Brasil se encontra dessa forma, é da igreja que não ora, da igreja que não busca. Não adianta. Deus não ouve a poder executivo, não ouve a poder legislativo, não ouve a poder judiciário. Deus não ouve a Câmara dos Deputados, Deus não ouve o Senado Federal, Deus não ouve o STJ, o STF. Deus ouve a igreja que clama, a igreja que ora. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se me buscar, se arrepender dos meus caminhos e se humilhar, eu virei dos céus e sararei a terra. Quem sara essa terra não é partido político. Quem sara essa terra não é filosofia política. Não é movimento político. Quem sara a nossa terra é Deus. É Deus. E o que nós podemos fazer como Daniel é orar. É entender que alguma coisa está acontecendo e se não fizermos nada, vai piorar. Daniel está no exílio babilônico e ele tem essa compreensão. Ele disse, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. E ele começa a buscar a Deus, direção, visão da parte do Senhor. E ele enfrenta essa batalha espiritual. Eu e você, nós estamos aqui diante dessa batalha espiritual. Não é fácil, eu sei, para estarmos aqui. Mas tenha certeza, meu querido,
Os céus já ouviu o nosso clamor. Deus já atendeu a nossa súplica. E o que vai fazer a diferença é a nossa posição nessa terra. Por isso que eu quero te chamar nesse instante a fazer aquilo que viemos fazer. A fazer aquilo que devemos fazer. Que é justamente orar, orar e orar. Até os céus se abrirem em nosso favor. Pastor, quanto tempo vai durar esse clamor da madrugada? Eu não sei, meu irmão. A obra de Deus tem data para começar, mas não tem data para terminar. Eu espero que até a volta de Jesus nós venhamos estar aqui guerreando, batalhando e pelejando. Assim como Daniel, não só por nós, mas pelos nossos também. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.